Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vida que Segue. Eu sou Michael Keller, essa é minha linda e maravilhosa esposa. Ana Carolina. Seja bem-vindo. O assunto e o tema de hoje vai ser... A comunicação no casamento. Isso mesmo. Se você tem problema de comunicação, não saia daí. Vamos conosco. Então, meu bem, a gente fala muito sobre comunicação, né? Eu acho que assim, o casamento hoje é muito importante as pessoas terem a comunicação, uma comunicação clara, né? Então eu resolvi separar 3 temas hoje para a gente tratar a importância da comunicação no casamento, a escuta ativa, a comunicação não verbal. Acho que são 3 temas muito importantes para qualquer casamento e acho que vai ter um assunto bem bacana para a gente levar aqui para as pessoas que estão em casa assistindo, ver, levar até mesmo. Antes da gente começar aqui, você já curte, compartilha com aquela pessoa do seu coração para vocês assistir juntinho. Vamos Para lá? aquela pessoa que você acha que está com uma deficiência no casamento, ou para o seu cônjuge, para o seu noivo, para que vocês não comecem um relacionamento com algumas barreiras, então vamos começar da forma correta. Vamos lá. A importância da comunicação no casamento. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? O que você acha que é algo que é tão relevante hoje num casamento? A comunicação no casamento, ela deve ser para nós, né? E eu creio que para muitos que vão nos assistir também, ela tem que ser algo que vai impactar na construção dos pilares do seu casamento. Então, se você trata todos os assuntos, quando você não coloca barreiras, quando você expõe tudo que precisa ser exposto no relacionamento, você não deixa barreiras. E não deixando barreiras, você constrói um relacionamento mais firme. Quando você não fala tudo que precisa ser falado, às vezes você pode dar uma indireta que dá a entender alguma coisa que não é saudável. Então, é melhor falar o que precisa ser falado, tratar o que precisa ser tratado da melhor maneira possível e da forma mais clara. Esse é o meu ponto de vista. Certo, eu acho que uma comunicação ela tem que ser bem clara, igual você falou, né? Tem que ter um entendimento claro, a gente tem que tratar todas as coisas que geram no casamento. Às vezes, muitas vezes, criamos barreiras e muros para proteger aquele assunto que não queremos tratar, porque às vezes vai machucar, vai ferir, vai cutucar, e evitamos esse tipo de assunto, né? Então, eu acho que assim, é importante, muito importante a gente tratar esse assunto. Conversar, se comunicar, evitar alguns conflitos. Então, com a conversa, você vai evitar conflitos futuros. Porque se você falou aquele assunto, já tratou, vida que segue. Eu penso assim, eu acho que não dá pra ficar remoendo também aquele assunto depois de um tempo. Quando você trata as feridas, quando você trata coisas que foram passado, né, na sua vida e você traz à tona, se você não trata aquela ferida naquele momento, se você não trata a dor naquele momento, ela vai aumentar, então ela vai tomar uma proporção muito maior. Então, quanto melhor tratar desde do início, você já quebra ali, né? Você já trata o que precisa ser tratado e não deixa que os assuntos vão se alongando e não vive de indiretinhas, penso eu assim, né? Então, é mais fácil você tratar logo o assunto do começo e no início logo do relacionamento, para que quando você tiver aí com alguns anos de casado, você viva mais tranquilo, né? A frase que eu gosto de usar é o seguinte: no final, a única coisa que resta é conversa. Então, gente, converse bastante no casamento. Então, a gente tem que conversar muito, isso é muito importante no relacionamento, trocar ideias, conversar, colocar na mesa realmente, sem acusações e realmente tratando o assunto para poder gerar um relacionamento saudável, boas experiências para os dois. Resolver o problema quando tem que resolver, eu acho que tem que ser aquele momento. Tem um problema, coloca na mesa, vamos resolver. Então, eu acho muito importante isso. Isso evita algumas consequências, né? Que gera atritos, dormir sem falar, aí já acorda emburrado, o dia já começa tudo ruim, e não é assim que funciona. Eu acho que se sempre fala assim, tem que dormir e resolver antes de dormir, né? Então, põe na mesa e vamos resolver. Esse é um dos dilemas que a gente sempre usou e deu muito certo até hoje, né? Às vezes acontece de passar, mas não deveria. Mas assim, desde lá da antiguidade, né, a Bíblia já diz, né, não se põe o sol sobre a vossa ira, porque eu não sei o que você vai estar pensando enquanto estiver dormindo. Às vezes, a gente não tratou determinado assunto e, de certa forma, o inimigo acha uma brechinha para falar na sua cabeça algo que não é real, algo que não era o que o outro queria dizer. Então, se a gente trata antes de dormir,
a gente já quebra essa barreira também, né? A gente já não deixa que o assunto expanda e no outro dia ele acorda um pouco maior. Então, quando a gente trata aí, de preferência antes de deitar, que aí você tá com a cabeça ainda pensando no problema, mas você já vai resolver. No dia seguinte, vida que segue, vamos para um novo dia, vamos recomeçar. E é importante também, quando você expõe, acaba ali o assunto, né? Não vamos ficar remoendo, mastigando, jogando na cara um do outro. Resolveu? Resolveu. Então sejam maduros, sejam adultos e vamos para o próximo nível, porque casamento é assim, todo dia tem um nível diferente. Perdoar não é esquecer. É verdade. É lembrar sem doer. É Essa é a verdade. realidade. Então, assim, É. então anote isso aí. Perdoar não é esquecer, você não vai apagar da sua cabeça, mas é lembrar sem sentir dor. Então vai ser algo muito melhor pro seu casamento, no seu relacionamento. Se você já trata, cura e resolve ali, né? Isso. Sobre esses assuntos de conversa, de diálogo, você acha que tem algum ponto que seria importante a gente lembrar aqui, falar, tratar, antes de a gente ir para outro tópico que é a escutativa? E também, né, lembrando dos escritos da Bíblia, né, do que dá certo desde a antiguidade, tem dado certo até agora. Lá em Efésios 4:29 diz, né, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, quando você for tratar algum assunto, que a gente tenha a leveza no falar, se coloque no lugar do outro para saber o que o outro vai sentir quando ouvir o que nós vamos dizer, né? Às vezes, já trazendo aqui, né, eu era muito explosiva, eu falava de qualquer jeito e falava assim, sem pensar mesmo. E depois, né, quando eu fiz um curso, Mulher Única, 7 vezes, porque eu não queria ser quebrada numa lição. Aconselho muito todas as mulheres fazerem, né, independente de serem casadas ou solteiras. É um curso excelente que nos quebra mesmo e nos coloca no nosso lugar. E aí, uma das lições do curso tratava sobre a mulher ser a mulher padrão bíblico mesmo, sabe? Ser a mulher submissa. E eu achava que a mulher submissa era o capacho. O homem mandava, ela abaixava a cabeça e pronto, e acabou. E eu não queria aquilo para mim, né? Eu não tinha esse padrão na minha família, eu não tinha um padrão saudável, né, na minha família. Então, para que a gente tenha um relacionamento saudável e viva de forma saudável, querendo ou não, nós vamos deixar um legado na vida dos nossos filhos, né? O que os nossos filhos, o que os seus filhos têm visto quando vocês tratam algum assunto, né, dentro de casa. Então, quando vocês forem conversar e tratar alguns assuntos, tem assuntos que é só entre vocês e tem assuntos que é entre a família. Então, que vocês saibam tratar de forma saudável, que vocês saibam conversar de forma saudável e vocês meçam as palavras, né? Porque é bíblico e tem dado certo até aqui. E eu tenho a certeza que vai dar certo por muito tempo. Que vocês pensem antes de falar e se coloquem no lugar do outro. Então, examine primeiro as suas palavras, né? Não é à toa que o Senhor nos deu uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Não é que é para a gente escutar mais, mas num relacionamento, num casamento, numa casa, você tem que saber o que o outro está passando. E para saber, eu tenho que dar um olhar para isso. É isso mesmo. Acho bacana a gente tratar isso, porque, assim, é um tabu, né? Às vezes as pessoas não querem falar. E se você ainda não tem filho, vai ter, então já começa da forma correta. Acho muito importante isso. Para quem está escutando e ainda não tem filho, melhor ainda. Então, trate tudo. Faça, é muito importante isso. E mudando o nosso assunto agora para a escutativa, né? A escutativa é algo muito importante num casamento, principalmente para a comunicação, que envolve prestar atenção. A gente fala muito sobre como que é uma escutativa. Eu acho que uma escutativa já começa do momento que eu estou falando aqui olhando nos olhos. Então, se você fala olhando nos olhos, muda muito. É verdade. Você está prestando atenção no que o outro está dizendo, você está prestando atenção no que o outro está expondo naquele momento. Eu gosto de usar muitos exemplos assim meu que quando eu comecei a estudar mais e mais a fundo de estudos, né, eu comecei a sentar mais na frente para prestar atenção nas pessoas. E nisso eu fazia olhar muito para as pessoas, né? Eu não ficava olhando para um lado, para o outro, eu olhava bem nos olhos da pessoa que estava falando. Então acabava que essa conexão gerava e a pessoa gerava alguns assuntos direcionados para mim e eu tinha mais oportunidades. Então isso acaba sendo uma escutativa. Isso. E no casamento isso é muito importante, porque você está prestando atenção no que o outro está falando, no que o outro está dizendo. Você está valorizando aquele momento. Isso é muito, muito importante. Eu brinco hoje que, até meu coach que fala, né? A gente existe hoje 4 tempos na vida, né? O passado, o presente e o futuro. Mas aí existe um novo tempo, que é o tempo do ausente. Muitas pessoas dentro do casamento
estão ausentes. Ausente no sentido de não estar prestando realmente atenção no outro. Eu tô aqui, tô mexendo aqui o tempo todinho. Isso é ausente. Ela tá falando, eu não estou ouvindo. Ela está falando, eu não estou ouvindo. Eu tô aqui, passando. Então você acaba ficando muito mais ausente no relacionamento. Com o celular isso piorou muito. Então antigamente você iria pra cama e tinha uma televisão. Hoje você tem uma televisão, hoje você tem um celular, hoje você tem um tablet, hoje você tem tantas informações que nos tornam ausente no nosso casamento. Isso dói muito porque às vezes a pessoa tá falando algo tão importante quanto foi o dia, como foi a situação dela, algo que é importante para ela e você não prestou atenção em nada. É verdade. Quando a gente dá importância, né? Quando nós olhamos para o outro, nós damos a importância e nós valorizamos. E com isso a gente gera conexões. A gente sente a dor do outro quando é algo que possa estar doendo para ele. A gente sente a dor do outro, a gente mostra a importância. E, querendo ou não, nós somos um só. E sendo um só, se um não caminha junto com o outro, se um não se importa com a dor do outro e com a felicidade do outro, vibrar, né, a felicidade do outro. A gente faz muito isso aqui, né? Quando a gente acontece alguma coisa na nossa casa, acontece níveis, né, que a gente consegue alcançar, a gente tem o prazer de comemorar, mesmo que, Ana, eu não tenho como comemorar, sei lá, com um jantar. Sei lá, toma um refrigerante, beba uma água junto, brinde junto, para comemorar essa nova fase, né? Que é o que a gente faz. E isso gera conexão, isso gera memórias, né? E querendo ou não, é o que vai sobrar, é o que vai restar. Né? É isso mesmo. A gente até criou, né? A nossa quinta love, que a nossa quinta é o nosso momento. É o nosso momento de conversar, é o nosso momento sem menino, é o nosso momento nós dois. Então eu sugiro para vocês, se não puder fazer toda semana, faça pelo menos uma vez no mês, um dia só para os dois. Sabe, aquele momento que você sai do normal, do seu dia a dia, daquele almoço em casa, na mesa. É aquele almoço que você vai para um restaurante, se der. Se não der, faz um almoço especial dentro de casa, você mesmo cozinha. Se não souber cozinhar, pede algo pronto no iFood, mas resolve. O importante é você ter esse momento a dois de conversar e colocar realmente a escuta ativa para funcionar. Fazendo perguntas certas, mas perguntas que você está disposto a ouvir a resposta, né? Porque às vezes, muitas vezes eu vou fazer uma pergunta e não quero ouvir a resposta, né? E às vezes vou fazer uma pergunta e tô alheio, né? Muito hoje a tecnologia, falando ainda, né, do ausente, a tecnologia tem trago muito isso, né? Querendo ou não, às vezes a gente traz para a mesa um celular, a gente já tem tentado, né, regrar isso na nossa vida também, na nossa casa. Às vezes você traz para um celular, para a mesa o celular, e quando você vê, você não prestou atenção nem na refeição que vocês fizeram. Teve um momento que seria um momento em família ou um momento a dois e que vocês estavam alheios naquilo, né? Então, quando vocês sentarem para estarem juntos, nesse momento que nós estamos indicando para que vocês façam de forma intencional, sabe? Monte uma mesa que seja, eu não tenho como pedir uma comida. Faça uma comida em casa, vocês dois mesmo, não é possível, que não sabe fritar um bife ou fazer um miojo. Arroz, feijão e batata frita, tá bom. E dividir, sabe? Sentar junto, dê as mãos, orem juntos, conversem juntos, tenham assuntos que vocês vão dividir, né? Porque, querendo ou não, o casamento é dividir vida mesmo. Usando o exemplo de junto, né? A gente fez uma viagem pra Argentina, né? E eu lembrei do momento que foi muito legal, que eu falei, nossa, muito bacana o que eu vi. Que a gente foi tomar um café da manhã junto e, de repente, eu vi um casalzinho de mais velho, de idoso. Aí, a hora antes de começar a comer, pegava na mão assim, aí agradecia a Deus, eu não sei qual a religião, não sei, mas eles agradeciam juntos, né? E a gente acabou levando isso pra nossa vida. Eu achei bacana e a gente, toda vez que vai fazer uma refeição, pode estar na rua, no restaurante, a gente acaba agradecendo por aquele momento de estar junto. Então, acho que é muito importante, você agradeça. Agradeça, seja grato todos os dias porque você tem esse momento. Muitas pessoas não podem estar junto todos os dias, não podem sentar junto, não podem tomar um café da manhã junto. E você, quando tem esse prazer, aproveite cada minuto e agradeça todos os dias. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o último dia que a gente vai estar juntos. Né? Verdade. Então a gente tem que aproveitar muito. Então a escuta ativa realmente num casamento faz grande diferença. Faz diferença de olhar dentro dos olhos, de pegar na mão, de parar tudo que você está fazendo para ouvir. Você não vai ter esse tempo toda hora, mas no tempo que você tiver, valorize esse tempo, porque pode ser o último, que nem você falou, né? Tem hora que pode ser o seu último. Isso vai transformar seu casamento muito mais saudável no final das contas. E vai criar raízes, né? Vocês vão criar memórias, vão criar lembranças. E com certeza os seus filhos no futuro, né? Sabendo que você tem um casamento bem estruturado, que vocês dois se amam de verdade, que um cuida do outro, vão ser filhos mais saudáveis, né?
Tem estudos já que comprovam isso, né? Casamentos saudáveis geram filhos saudáveis. Então, cuidado com o que você gera nas suas mesas, cuidado com o que você gera no seu relacionamento. E você acaba derrubando alguns muros, né? Então, se você tem a comunicação, você derruba muros de assuntos que você nunca tratou, que você nunca foi atrás de cuidar. Isso é muito importante. Desse tema, eu acho que foi bem a fundo, a gente falou bastante sobre o que é uma escuta ativa, então espero que você tenha gostado disso. E agora a gente vai para a comunicação não verbal. O que seria a comunicação não verbal? Quer começar aí? Essa daí é uma tira de letra. A comunicação não verbal aqui em casa ela é bem eficiente, sabe? O Mike tem várias expressões e cada um se expressa de uma forma, né? Quando você conhece o seu cônjuge, você sabe o que ele está passando ou se ele está passando por algo só de olhar, né? O Maicon, ele, mesmo que diga não, às vezes o olhar dele diz que sim, ou vice-versa. E já aconteceu algumas vezes, né? Dele tá pensando longe, tá dirigindo, e eu olhar para ele, aí, o que é que você tá pensando? Ele, cara, não falei nada, não falou, mas o seu corpo disse, né? Então, quem está casado e presta atenção no seu cônjuge, porque tem os casados alheios, né? Tem os que estão casados e que prestam atenção no seu relacionamento, no seu cônjuge, ele consegue identificar muitas coisas. Mas diz aí para nós o que é. Não, comunicação não verbal veio desde a expressão, né? Da expressão facial, um levantar de sobrancelha, um fechar a cara, um baixar a sobrancelha, um irritar, um cruzar braço, ou um respirar mais forte, né? Tipo assim, ai, ai. Pronto, já bastou. Isso é uma comunicação não verbal e acaba sendo até agressivo. Porque dependendo do momento que a pessoa falou, era melhor ter falado algo do que você ter tido esse gesto. Eu acho que machuca muito mais do que as palavras às vezes. Então a gente acaba fazendo isso naturalmente. Eu sou uma pessoa que realmente é meu natural, eu até brinco, né, que eu tento me controlar porque às vezes quando eu não gosto de algo, meu rosto fala, meu corpo responde automático, eu não consigo. Eu sou muito transparente nisso. Então é algo que a gente tem que controlar até mesmo, não só no casamento, na rua, no trabalho, onde você estiver, porque o seu corpo vai falar. Então, assim, existe até livros que falam sobre isso, eu tô até indo mais a fundo, é bacana. Então, essa comunicação não verbal, ela pode ser mais agressiva do que a verbal, principalmente no casamento. Principalmente aquele... Ai, ai, tipo aquela respiração, né? Tá bom, não sei... Aquela cutucada que você dá só no olhar, então é ruim. Então, evitar esse tipo de expressão, tanto para o mal, como você pode usar também a comunicação verbal para o bom. Você pode dar um sorriso legal, uma energia gostosa, acordar de manhã e falar um bom dia, né, feliz. Então, assim, tem dois lados. A comunicação não verbal ela pode ser tanto ruim, quanto ela pode ser boa também. Tem que lembrar disso. Não é somente ruim, tá? Então, ela tem o lado bom. Então, essa expressão de transmitir, pegar na mão... Isso mostra o carinho e o respeito também. Então, às vezes, a gente precisa ter a comunicação não verbal, mas o lado bom. E não só ver o lado ruim dela também. Isso aí. Isso aí o Marco tira de letra. Eu ainda tenho tentado aprender um pouquinho. Eu sou muito da comunicação do falar. Eu falo muito e me expresso não verbalmente muito pouco. Mas tudo isso, bem, também, eu penso que vem... dos temperamentos, né? E cada um tem a sua forma, né, de se expressar. Tem alguns que gostam, né, de se expressar mais aparentes, tem outros que são mais falantes mesmo, tem outros que são mais explosivos. E mesmo sabendo o seu temperamento e se autoconhecendo, você ainda assim precisa se ponderar, né? Igual você comentou, que tem estudado sobre isso, mas... que tudo isso, né, que todo o estudo, que tudo isso que a gente traz para a nossa vida venha refletir de forma positiva e a gente consiga aparar as arestas para que o outro não venha a ser ferido, independente de seja verbal ou não verbal, que ambos vão machucar da mesma forma. Com certeza, eu acho que é um tratamento diário. Eu acho que o relacionamento, ter a comunicação, já é o primeiro passo para uma melhoria. Isso. Porque muitas das vezes a gente não chega nem a se comunicar direito, né? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É aquela correria do dia a dia que a gente não para refletir e conversar um pouco sobre o que acontece. E acaba roubando a intimidade, a melhor parte do relacionamento. Porque, querendo ou não, o casamento não é só dividir uma cama e dividir o bem bom, né? Não é só dividir contas, não é só dividir filhos. O casamento é dividir a intimidade, é dividir os sentimentos, é dividir os problemas, é dividir as alegrias.
E assim a gente só consegue, se a gente for transparente mesmo. É isso mesmo. Então, fica a dica para vocês. Comece com uma comunicação ativa, uma comunicação não verbal. Preste atenção, às vezes, no que você faz naturalmente, sem perceber. Comece a prestar mais atenção em você também. E tenta ativar essa não verbal de uma forma também positiva, né? Com um sorriso no bom dia de manhã. Eu falo muito isso, assim, tirando do casamento, no trabalho, em outros lugares. Eu falo que, gente, a hora que a pessoa chega, vai te cumprimentar, você diz tudo. Uhum. Se você vai abrir a porta feliz ou se você vai fechar aquela porta ou aquela negociação. Eu, como trabalho com vendas, eu falo muito isso. Depende do seu bom dia, vai depender da sua negociação. Ali você pode começar ou acabar. É a mesma coisa no casamento. Depende do bom dia que você der pro outro naquele dia, seu dia pode ser bom ou não. Isso. Depende do ânimo que você começa uma conversa, pode ser boa ou não. Tudo vai depender de como você começa. Então é muito importante tratar tudo no casamento. E assim, tem muitos temas legais que a gente vai trazer nesses dias que a gente começou agora, né? Sobre finanças, como tratar, como abrir, entrar numa parte que é muito difícil, acho, para mim, para ela, para todo mundo que fala sobre casamento. Finanças vai ser a parte mais difícil de lidar, principalmente porque é algo que você acaba mexendo ali no do outro que às vezes não quer mostrar, não quer falar, não quer dizer. Então a gente ainda vai chegar nessa parte. Mas hoje o nosso podcast Vida que Segue é para tratar sobre as linguagens nessa parte, né? De não verbal, verbal, escutativa. E a gente poderia incluir algo mais aí. Mais uma referência bíblica aqui para nós. Colossenses 4:6 diz assim, que o seu falar seja agradável. Então, o falar, ele tem que ser agradável e ele precisa ser moldado. Aqui já diz isso, ainda continua assim. O seu falar, ele tem que ser agradável e temperado como sal. Como é o sal? Se você coloca demais, você vai estragar a comida. E se você coloca de menos, fica sem graça. E isso tem que ser no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso trabalho, né? Que o nosso falar ele seja agradável e que a gente consiga ponderar as nossas expressões e o nosso falar para que a gente não fale demais e fira o outro ou não dê ao outro a oportunidade de falar também, porque se a gente fala muito, a gente às vezes impede do que o outro diga, né? Alguma coisa também. Isso tanto em casa quanto fora de casa, né? Então, que o seu falar seja agradável, que você use a sua boca para temperar, e não em excesso e nem em pouco, mas que você faça com uma qualidade de excelência. E você pondere de acordo com o lugar, de acordo com as pessoas, que você consiga se ajustar, porque a gente precisa se ajustar em todo o tempo, né? O tempo todo a gente está regulando ali os botãozinhos, tentando se ajeitar. Até mesmo porque o casamento é duas pessoas, né? Apesar de a gente ser um único corpo, mas acaba sendo duas pessoas, são dois ambientes diferentes, duas culturas diferentes, duas criações diferentes, são coisas do passado que vêm junto, são criações de pai, de mãe, às vezes tem dores de pais divorciados, às vezes tem dores de sofrência, abusos, a gente não sabe o que a outra pessoa passou quando a gente entra às vezes no casamento, porque muitas vezes a gente casa com pouco tempo igual nós, 3 meses de casa, se conheceu, 3 meses casou e vida que segue, mas tem gente que passa anos para se conhecer ainda assim não se conhece o suficiente. Então o casamento é isso, é algo que tem que ser todo dia cuidado. Isso. Ele é igual a uma semente, né? Você planta, vai lá, rega, cuida, espera nascer, o casamento é isso. Então, todos os dias você tem que dar o carinho e o amor que o casamento merece, né? Que a outra pessoa merece. Isso. E não só regar e cuidar, mas a gente também precisa tirar aquelas ervinhas daninhas, né? E muitas delas, na comunicação, a gente consegue tratar e sanar muitas delas. Porque aquelas ervas, elas podem trazer formigas, podem trazer raposas, tipo, levando para o plantio, né? Podem trazer muitos animais. E que estes animais podem roubar a nossa colheita. E a nossa colheita aqui é o nosso casamento. É um casamento que vai ser vivido e ele vai se transformar num casamento saudável se você cuidar, se você regar, se você tratar. E tratar diz muito de renunciar, né? Renunciar ao seu tempo. Renunciar, às vezes, algo que você queria fazer para você, mas você vai fazer para o outro, porque sabendo que fazendo para o outro, você está fazendo para você também. Isso mesmo. Então, nosso podcast Vida que Segue vai parar por aqui, mas eu queria que você deixasse no comentário aí. O que te ajudou? Qual é a sua dor hoje no seu casamento? Qual é a sua dificuldade? A gente está aqui para começar a dividir a nossa vida para que a sua seja melhor. Isso mesmo.
E fique com a gente. Sempre que possível, nós vamos trazer temas diferentes para que vocês possam crescer como nós temos crescido e serem mais fortes também.